bênção. E eu louvo a Deus pela vida dele aqui essa manhã, que vai ministrar a palavra aos nossos corações. Eu te convido a estender a sua mão para que possamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado pela vida do teu filho. Obrigado, Senhor, pois essa manhã ele se dispôs a te servir mais uma vez, a ser usado pelo Senhor mais uma vez. Toma a vida do teu filho através do teu Espírito Santo. Ministra as nossas vidas. Ensina-nos, consola-nos, exorte-nos, transforme-nos, cura-nos através da tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa graça nessa manhã. Cuida do teu filho, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz da parte do Senhor, queridos. Muito bom mais uma vez, pela primeira vez estarmos aqui, com apenas uma contribuição da parte da palavra do Senhor, juntamente com os irmãos aqui nesta manhã do dia de hoje. Deus seja louvado pela sua vida, Deus seja louvado pela oportunidade que nós temos de fazer mais uma vez menção à santa e inerrante palavra do Senhor Jesus Cristo. Ministério Sou de Cristo, Deus abençoe esse pessoalzinho que a gente está cuidando aí, a gente está investindo, que a gente está chorando, mas também se alegrando também com a obra que Jesus Cristo tem feito em nosso meio, em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe o pastor, a sua família, por nos estender esta responsabilidade de estarmos transmitindo a palavra do Eterno, mais uma vez nesta manhã, nesse santo lugar. Abra a sua Bíblia, querido, você que a possui. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 22, e o versículo de número 49. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 22, e o versículo de número 49, que eu quero pregar subordinado a uma pergunta: por que que os navios afundam? E você já vai entender essa palavra, porque ela vai de encontro à sua necessidade nessa noite, nesta manhã de hoje. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 22, e o versículo de número 49. Acharam aí? Diga amém. E fez Josafá navios de Tarse para irem a Ofir por causa do ouro. Porém, ninguém foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Amém, queridos? Somente até aqui, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 22, versículo de número 49. Por que que os navios afundam? Porque a minha vida e a sua vida, muitas vezes, é comparada com uma embarcação que está em alto mar. E geralmente quem está em alto mar, muitas vezes traz consigo algumas inseguranças, porque você não sabe o que está por vir quando você já está no meio do alto mar. Você programa uma viagem, você coloca tudo diante de uma caneta e de um papel, aquilo que você precisa levar numa viagem, só que, porém, alguns acidentes acontecem e são imprevisíveis na nossa vida. E tais acidentes acontecem assim como Josafá. O inexplicável aconteceu sobre a vida dele. E isto era um negócio já que tinha um sucesso na vida de Salomão. Porque antecedeu este episódio a Salomão, que ele construiu essas embarcações para irem também à cidade de Ezion-Geber, buscar automaticamente ouro para estar colocando sobre o seu reinado, diante de Jerusalém, que era a capital de Judá. E esse negócio já vinha se estendendo por um grande período de tempo, de gerações a gerações, até chegar a Josafá, quando começa a reinar. Por intermédio agora, andando pelos passos de seu pai, Josafá fez tudo que era reto ao Senhor. Deu continuidade a um trabalho que o seu pai começou também. E a única coisa que ele não fez foi tirar os ídolos que eram colocados nos altos montes. E pensando-se nisso, Josafá colocou-se em evidência um negócio que já era conhecido. Vou buscar ouro para conseguir trazer também para Jerusalém e conseguir automaticamente colocar esse ouro à disposição da casa do Senhor. Eu quero contribuir com a casa do Senhor. Josafá assim faz, constrói embarcações, e só que quando ele coloca essa embarcação em alto mar, tudo no começo é uma maravilha, irmão. Tudo no começo parece que temos tanta força, tanta disposição para estar fazendo.
pensamos em orar e você, quando faz o convite para uma pessoa para estar orando, ela, antes de fazer o convite, não, já estou aqui, pastor, já estou aqui, pastora, pode contar comigo. No começo é uma maravilha. Chama muitas vezes a pessoa, antes de chamar, olha, eu já estou aqui nos cultos de ensinamento, sou pastor de igreja, sei como é que é também. Já pastorei há 7 anos o ministério, já fazem 17 anos que servimos a Deus, e dentre esses 17 anos, 9 anos trabalhando com casos de recuperação e ajudas de dependente químico, 9 anos. E eu sei como é que é. Essas pessoas começaram de uma tal maneira, só que terminaram seus últimos dias, não como começaram, mas seus últimos dias ruins. E quando você chama alguém para estar no início de alguma obra, é fácil, meu irmão. O difícil é permanecer do jeito que você começou. Josafá começou com grande êxodo no seu negócio, construindo essas embarcações, só que o inevitável aconteceu. Quando a embarcação estava já em alto mar, automaticamente aconteceu um acidente, e as embarcações começaram a se afundarem. Ele não conseguiu alcançar o seu objetivo, porque, olhando nos cálculos que ele fez, ele não saberia o quanto de ouro que ele iria automaticamente colocar sobre essa embarcação e depois chegar até o seu objetivo. Porque muitas vezes fazemos planos, mas a resposta vem da parte do Senhor. Porque há caminhos que para o homem podem ser até perfeitos, mas a resposta só pode vir da parte de Deus. Entendemos agora que, voltando a dizer, a nossa vida é comparada com essas embarcações que Josafá construiu para chegar ao seu objetivo. E há 3 principais motivos que fazem com que essas embarcações venham a se afundar. E um dos primeiros objetivos é o excesso de bagagem. O excesso de bagagem faz com que qualquer embarcação, por mais que ela venha estar estruturada, venha a se afundar. E muitas vezes esse excesso de embarcação é conhecido como as nossas preocupações do cotidiano. Temos um péssimo hábito de sofrer por antecedência. Antes das coisas começarem a acontecer, já estamos sofrendo. Muitas vezes o problema nem chegou até nós, mas nós já pensamos em imaginar: meu Deus, quando isso acontecer, parece que eu vou perder o chão. Deixa as coisas acontecerem. Basta cada dia o seu mal. Esteja disposto a viver o dia de hoje. Viva o dia de hoje sem esses excessos de preocupações, esse excesso de bagagem. Livre-se dessa bagagem de preocupação. Quando muitas vezes estamos preocupados com determinadas circunstâncias da nossa vida, neutralizamos o nosso potencial de conquista. Não conseguimos conquistar, porque o excesso de preocupação vai gerar um fator chamado medo. E o medo é um fator predominante para o fracasso. Medo de assumir uma responsabilidade, medo de assumir um posicionamento, medo de determinadas circunstâncias que vai simplesmente nos levar mais longe do que estamos do nosso objetivo. Livre-se desse excesso de bagagem. Há vários personagens da Bíblia que, infelizmente, tiveram excessos de bagagens que não levaram ele a lugar nenhum. Colocar-se em questão o ministério de Jonas, esse mesmo Jonas, o profeta menor, que tinha o objetivo. Só que antes de acontecer um fator predominante, Deus disse para Jonas: olha, vai para tal lugar. Ele achou por bem desviar-se do caminho, pegar um atalho. E os irmãos conhecem a história. Jonas já começou a sofrer por antecedência. Por que ir para Nínive? Porque foram lá, diz a história, que os meus pais e toda a minha família pereceu. Eu não quero ir para o enfrentamento. Eu não quero automaticamente rever o meu passado quando eu chegar na cidade de Nínive. Eu não quero. Tentamos remover o nosso passado, meu irmão, e só temos lembranças ruins daquilo que já aconteceu. Jonas agora teve o medo do enfrentamento e achou por bem pegar uma embarcação e ir para Tarsis. E ele vai descendo automaticamente. Quando você toma uma decisão errada porque você tem medo daquilo que está por acontecer, o seu próximo estágio será a descida. E Jonas desce para Tarsis, compra uma passagem automaticamente. Essa passagem
não iria chegar ao seu determinado objetivo, e depois ele desce para o navio, depois do navio ele desce para o porão do navio, depois do porão do navio, automaticamente a embarcação lá em cima estava sofrendo grandes ventos e tempestades, e perguntaram até o porquê que a nossa embarcação está afundando. E acharam por bem lançar sorte, a sorte caiu sobre Jonas, e Jonas já estava lá embaixo. Seu próximo estágio é descer agora automaticamente para o fundo do mar. Depois, para o fundo do mar, ele desce para o ventre de um peixe. Depois do ventre de um peixe, ele é vomitado numa praia, e Jonas vai cada vez mais descendo por uma decisão errada, porque teve medo. Esse excesso de bagagem, infelizmente, faz com que nós não viemos a ter um porto seguro nas nossas vidas. Essa visão estereopática de que Jesus tem a responsabilidade de nos fazer felizes, isso não vai nos levar a lugar nenhum, não. Jesus não tem responsabilidade nenhuma. Jesus só vai te mostrar o caminho para nós assumirmos uma posição. Afinal, queridos, pegando um gancho aqui, na verdade Jesus não tem a responsabilidade nenhuma, nem sequer de nos salvarmos. Porque há dois caminhos e uma decisão. Nós decidimos se queremos estar com Cristo. Deus não tem obrigação de nos levar ao céu. Ele só vai mostrar o caminho. E não existe nem meio salvo e nem meio condenado. Não existe meio céu ou meio inferno. Você toma a decisão por que caminho você deve trilhar, que você quer trilhar diante da presença de Deus, porque Deus vai respeitar a sua decisão. Se atentarmos para essas questões de decisões, se Deus fosse intervir na decisão do ser humano, ele já teria matado Adão lá no início. Que ele tinha motivos, ele poderia fazer isso, mas não. Ele deixou Adão vivo. Adão, as consequências da sua decisão vai ser essa. Vai ter que viver do suor do seu rosto, e a mulher vai ter dor de parto. Nós somos alvos das nossas decisões. Você decide. Se você quiser viver esse sistema estereopático de achar que Jesus vai te fazer infeliz em todas as áreas, esqueça, meu irmão. Você está no lugar errado. Esta é a verdade. A verdade é que Jesus vai te mostrar o caminho. Você toma a decisão. Não sofra por antecedência com esse excesso de bagagem. General Hernández Cortés, um espanhol que foi chamado por uma determinada batalha no ano de 1517, para ir até o território do México, e tomar aquele território, e fazer aquele território do México uma província da Espanha. Ele pegou 11 das suas embarcações, depois chamando dentre essas embarcações os seus melhores soldados, colocando em alto mar, para alcançar o seu objetivo. E o interessante é de que quando a batalha já estava travada, sangue já estava sendo derramado, ele percebeu que automaticamente as embarcações que estavam em alto mar, todas as vezes que eles estavam perdendo a batalha, sabe o que eles faziam com a embarcação? Eles recuavam novamente e voltavam novamente para a praia, simplesmente para receber novas ordens do general Hernández Cortés. E pela segunda vez ele foi para o enfrentamento, e a mesma coisa, o mesmo problema. E pela terceira vez ele identificou o problema, e ele simplesmente pela terceira vez, depois que os seus soldados voltaram todos cheios de sangue, todo cansado da batalha, ele teve uma estratégia, simplesmente olhando para os seus capitães e trazendo consigo a seguinte informação: olha, já que vocês estão aqui diante do enfrentamento, diante da batalha, eu vou lhe dar uma ordem, mas a ordem tem que ser respeitada, não há questionamento. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não quero nenhum questionamento. A ordem é o seguinte: queimem todos os navios. Queimem todos os navios. E alguém talvez perguntou no questionamento: por que de queimar as embarcações? E essa resposta veio à tona. Sabe por que vocês devem queimar todos os navios? Porque infelizmente vocês, todas as vezes que estão no campo de enfrentamento, vocês pensam em recuar. Quando vocês estiverem no campo de enfrentamento, a única ordem que vocês vão ter é simplesmente de batalhar. Esteja de pé, esteja disposto a guerrear as guerras, esteja disposto, se for possível, a morrer com a espada na mão, mas não recue, não volte com excesso de preocupação e do medo. Chega de recuar. Chega de ter medo do enfrentamento. Chega de sofrer por antecedência. Excesso de bagagem. Precisamos deixar esses excessos de bagagem. Segundo fator que faz com que uma embarcação venha a se afundar, além do excesso de bagagem, é ventos contrários. Uma embarcação, quando está em alto mar, meu irmão,
O perigo é inevitável do vento contrário. E ele vem de frente, automaticamente. Ele não vem na sua retaguarda. O pior problema que um marinheiro tem é enfrentar a tempestade de frente. Veja bem que até mesmo os discípulos tiveram esse problema diante de uma embarcação. Jesus agora estava cansado do seu ministério terreno e precisava descansar um pouquinho. E Jesus sobe na embarcação, chama consigo os seus 11, porque Judas já tinha o traído. E depois que chama consigo os seus 11, ele vai de uma margem para outra. Só que o inevitável acontece. A embarcação foi acometida por um grande vento, uma tão grande tempestade. E Jesus estava na proa, na polpa da embarcação. E se você identificar, semana passada eu estava viajando com a família, eu estava andando de uma embarcação, e eu identifiquei que a polpa da embarcação está na retaguarda. Quem está à frente está na proa da embarcação. E Jesus estava na polpa da embarcação e pense nessa cena, que poderia ser patagônica. E Jesus agora cansado, talvez pegando agora o seu travesseiro, talvez pegando agora o seu cobertor, porque só pensamos Jesus como mestre por excelência, mas Jesus era uma pessoa comum como eu e você. A diferença é que ele não pecou, não tinha pecado. Mas pense agora ele como um ser humano, pegando o seu cobertor, pegando o seu travesseiro, indo para trás da embarcação, e agora automaticamente deitando e se cobrindo. E a chuva comendo, meu irmão. Jesus sobe na embarcação e já sabia que na embarcação eram simplesmente pessoas experientes que já estavam em alto mar, que tinham conhecimento de causa. Todos os pescadores que estavam ali, todos os discípulos eram pescadores e tinham conhecimento do alto mar. Até onde vai o nosso conhecimento? Até onde vai a nossa superioridade? Até onde vai o nosso individualismo? De achar que não vamos precisar de ninguém. Você não nasceu para viver sozinho. Você é um ser sociável, porque precisamos viver em sociedade uns com os outros. Você não nasceu para tomar decisões sozinho, não. Porque não existe sucesso no individual. Pode até começar no individual, mas tem que refletir no coletivo. Não existe sucesso no individual, meu irmão. Para mim fazer sucesso, a minha esposa tem que estar do meu lado, juntamente com os meus filhos. Para a minha igreja fazer sucesso, a igreja toda tem que estar em posicionamento e todos têm que estar num único só propósito. Não existe sucesso no individual. E agora, os discípulos estão diante de um problema que eles não conseguiram resolver, mesmo com todo o conhecimento que eles tinham de alto mar. E a primeira coisa que eles fazem é: vamos acordar o mestre. Veja bem, o vento era o contrário. E a tempestade estava forte. E diante de uma embarcação, com o barulho das águas e do vento, não adianta gritar. Porque ninguém vai ouvir quando está em alto mar. Se você gritar, as suas palavras vão ao vento e não vai conseguir alcançar o objetivo de quem você quer chamar a atenção. No grito ninguém vai levar com Jesus. No grito ninguém leva nada com Jesus. E talvez um dos discípulos poderia chegar, talvez Pedro, poderemos analisar. Pedro estava gritando: acuda-nos, mestre, socorre-nos, mestre. Mas no grito ninguém vai levar. Pedro agora acha por bem se aproximar de Jesus. O que diz a história é que quando Pedro se aproximou de Jesus, ele foi até o lugar de Jesus, falou ao ouvido de Jesus: Jesus, socorre-nos porque estamos perecendo. Já vê que tantas vezes nós queremos levar as coisas no grito, do nosso jeito, da nossa maneira, e tudo tem que ser do nosso jeito de pensar, porque achamos que temos o conhecimento de causa. E Jesus simplesmente olha para Pedro e falou: Pedro, talvez Jesus podia chegar e olhar para Pedro e dizer: ô Pedro, você achou que você tinha um conhecimento de causa? Você achou que ia fazer alguma coisa sozinho? Jesus poderia dizer: Pedro, sem mim, nada podereis fazer. Vocês podem até investir o tempo naquilo que vocês acham que sabem, mas sem mim, nada podereis fazer. Jesus simplesmente sai do seu lugar, porque quando a nossa embarcação, a nossa vida está em perigo, aprenda uma coisinha aqui.
Jesus sempre vai estar na nossa retaguarda, nos guardando e nos livrando para esperar o momento certo, para esgotar todas as nossas forças, para esgotar todos os nossos esforços e identificarmos quem somos diante da presença de Deus. Aí sim, quando nós soubermos quem somos diante de Deus, eterno dependente, Jesus vai entrar em cena. Quando Jesus entra em cena, automaticamente, aprenda uma coisa, 2 fatores predominantes. Ele chama a atenção agora naquela ocasião com essa frase: vento, aquieta-te. Mar, acalma-te. São 2 fatores predominantes: vento e mar. Repita comigo: vento. Repita comigo: mar. São 2 coisas predominantes que traz consigo grande significado na palavra de Deus. Vento representa automaticamente isso que nós estamos falando, os problemas que muitas vezes estão vindo de frente. Só que eu quero inverter a ordem, eu quero falar um pouquinho do mar, antes de chegar no vento. Vento, aquieta-te, mar, acalma-te. Mar, todas as vezes que a Bíblia está falando de uma junção de águas. E no livro de Apocalipse está nos tratando sobre essa junção de águas como povos, tribos, e línguas e nações. Ajuntamento também de pessoas, escatologicamente. E quando identificamos agora que mar está falando de ajuntamento não só de águas, mas ajuntamento de pessoas, automaticamente num versículo bigume, que traz o entendimento do ponto de vista escatológico, que está falando sobre nações, tribos, povos e línguas, estamos falando automaticamente de que Jesus estava dizendo para os discípulos: olha, não importa o que a multidão está gritando lá fora, não importa que o mar está bravio, não se preocupe não. Essa multidão vai ter que ver o poder que eu posso estabelecer sobre a vida de uma pessoa que está disposto a me obedecer diante da minha presença. Esses povos irão conhecer que existe um Deus que trabalha a favor daqueles que o temem e daquele que busca. Não tema a multidão, não tema as pessoas que estão torcendo pelo seu fracasso e nem pela sua derrota, porque maior é o que está conosco do que aqueles que se encontram com eles. Não temas. Vamos falar do vento agora. Quando Jesus disse: vento, aquieta-te, o vento, podemos identificar que ele tem uma boca. E tem pessoas que estão passando por determinados problemas porque está falando muito. Como diz o meu amigo Tite, corintiano, fala muito. Tem coisas na nossa vida que nós iremos vencer aqui, ó. Falamos o nosso problema e a nossa vida para pessoas A, B e C. A vizinhança conhece a nossa história. As pessoas do nosso trabalho conhecem a nossa história. Os amigos conhecem tudo que nós estamos passando, mas não falamos para a pessoa certa. Não falamos o que estamos passando para Jesus. Falamos para todo mundo. Falamos para dirigente de ciclo de oração, falamos para líder de obreiro, falamos para todo mundo, mas não falamos para Jesus. As pessoas simplesmente podem só orar por você e nada mais. Mas quem pode resolver o seu problema? É Jesus. Então fale para Ele, conte para Ele e aprenda uma coisinha: no grito você não vai levar. Deixe de falar o que não deve ser falado. O maior dos problemas, hoje em dia, dentro do cristianismo que está se apresentando nos dias de hoje, somos professor teológico também, damos aula, seminários teológicos, é que muitas vezes as pessoas querem falar o que a Bíblia não está falando. Por isso que há determinadas confusões doutrinárias. As pessoas querem inventar o que não está na Bíblia. A Bíblia é tão simples de se identificar e simples de se viver. São os homens que estão complicando. Determinados teólogos querem explicar aquilo que não tem explicação. Perguntas sem respostas. Precisamos analisar que tem coisas na nossa vida que nós só iremos vencer no silêncio. Pedro chega e disse, e identificou: olha, do jeito que eu estava fazendo não vai dar certo. No grito eu não vou levar. Eu preciso falar com Jesus bem de mansinho, suave, ter um período de intimidade com Ele. Quanto tempo nós gastamos com tantas coisas e não investimos o nosso tempo para ter um período de intimidade. Eu sou de um tempo, sou dinossauro não, mas faz só 17 anos que eu sirvo a Deus, que basta entrarmos nos cultos como esse matinal, dobrarmos os nossos joelhos ou falarmos com Deus em oração, e antes de começar o louvor as pessoas já estavam encharcadas da graça de Deus.
Quando começava a palavra, nem sequer podia se encontrar o estágio espiritual que a igreja estava se encontrando. Não sabíamos se a igreja estava subindo ou se o céu estava descendo. Hoje, muitas vezes, nós como pastores, temos que suar a camisa, suar a gravata, suar as meias, suar tudo para que a igreja consiga sentir um pouquinho a presença de Deus. Deus só quer estabelecer um período mais de intimidade. As coisas simples nunca vão perder o valor diante da presença de Deus. As coisas simples de entrarmos na presença de Deus, chegar num culto já como esse, já saímos de casa preparado para prestarmos o nosso culto diante da presença de Deus. Se nos prepararmos melhor para servir a Deus, as coisas melhores irão acontecer. Eu aprendi uma coisa com o escritor Josué Gonçalves, que ministra muito sobre família, e ele falou uma frase que eu coloco em evidência todos os dias da minha vida: se você quiser ver aquilo que você nunca viu na presença de Deus, faça aquilo que você nunca fez também diante de Deus. Queremos ver coisas grandes, mas não estamos dispostos a fazer coisas que nós nunca fizemos diante da presença de Deus. E os ventos contrários vão vir, e isso é inevitável. Os problemas vão acontecer. Falamos de Jesus, meu irmão. Servir a Jesus para algumas pessoas no dia de hoje, desculpa a expressão e a franqueza, eu sei que você não vai se escandalizar. Por isso, porque você é santo. Parece que para servir a Jesus hoje, para algumas pessoas, está fazendo mal. Estar dentro de uma igreja está fazendo mal. Porque antes de conhecer a Jesus, a pessoa era mais sociável, a pessoa era mais maleável, fácil de se levar, mais sincera, mas parece que quando veio para a presença de Deus, já veio, infelizmente, com um excesso de bagagem, com uma pessoa turrona, com uma pessoa seca, que não é mais sensível, que não é mais associável, que vive naquele mundinho estereótipo de que ninguém pode se aproximar, porque a minha vida não diz respeito a ninguém, não. Parece que servir a Jesus está fazendo mal para algumas pessoas hoje. Estamos falando, meu irmão, simplesmente de pessoas que devem ser simples, que devem ser conhecidas não por aquilo que ele faz, não por aquilo que deve ser feito, mas por aquilo que nós somos diante de Deus. Temos que nos conhecer diante de Deus. Quer falar um pouquinho sobre pessoas que devem se conhecer diante de Deus? Não por aquilo que eles fizeram, mas sim por aquilo que eles eram na presença de Deus e continuam sendo. Fala de Davi. Quer falar de Davi? Um homem segundo o coração de Deus, como nós identificamos. Mas conte-me um milagre que ele fez. Me conte um milagre em toda a história de Davi, para não falar que ele foi conhecido por aquilo que ele fez diante da presença de Deus. Davi não fez nenhum milagre. Não podemos identificar nenhum milagre. Quer falar da nova dispensação? Vamos falar de um grande apóstolo. Depois, abaixo de Jesus, na minha concepção de visão teológica, foi um dos maiores homens de Deus abaixo de Jesus dos novos tempos, da dispensação da graça. Quer falar do apóstolo Paulo? Fala do apóstolo Paulo, olha na condição que ele se encontra quando ele escreve a carta aos Romanos, capítulo de número 7, versículo de número 19. O bem quando eu quero fazer, esse não faço. O mal quando eu não quero fazer, esse já o fiz. Quem me livrará do corpo dessa morte ou do corpo do pecado? Agora ele se encontra na presença de Deus. Miserável, o homem que eu sou. Miserável. Se a oração de Paulo terminasse no capítulo de número 7, e nesse último versículo de número 24, nós estaríamos perdidos. Mas temos que virar a página da nossa vida. Esquecer dos problemas que já passou, já passou. Não ficar preso aos sentimentos de impotencialidade de lá do passado. Vire a página da sua vida. Mas já no capítulo de número 8, vem o apóstolo São Paulo cheio de energia agora. Versículo de número 1 está dizendo, portanto agora, mesmo eu sendo miserável, portanto agora, mesmo eu sendo pecador, portanto agora, mesmo eu sendo fraco, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ninguém pode te condenar, mesmo você sendo fraco, mesmo você sendo pecador, ninguém pode te condenar. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo se encontrou diante de Deus. Paulo não ficou sendo conhecido por aquilo que ele fazia, mas por aquilo que ele era diante da presença de Deus. Ventos contrários, entenda uma coisinha: um bom tripulante que está na embarcação sabe lidar com as coisas difíceis. Esse mundo não vai ser só mar de rosas, não. Vamos ter dificuldade,
vamos ter aflição, mas é tempo de ter um pouquinho mais de bom ânimo. Os problemas não podem forjar o seu caráter, nem mostrar quem você é. Você quer conhecer uma pessoa? Só basta simplesmente tirar um pouquinho daquilo que Deus deu para ela. Não tira nem tudo. Peça para Deus tirar só um pouquinho para você conhecer quem ela é diante de Deus. Não somos por aquilo que Deus pode nos dar. Somos alguém porque simplesmente Deus nos conhece. E conhece a sinceridade do seu coração, do nosso coração. Não queira demonstrar aquilo que você não é. Seja sincero. Muitas vezes estamos tão cicatrizado o nosso coração está tão duro, podemos se dizer assim, que quando estamos passando determinados ventos contrários da nossa vida, determinados problemas, não siga essa linha não, meu irmão, isso é muito perigoso, de que quando muitas vezes alguém se aproxima e pode te ajudar, quando pergunta, como é que vai, meu irmão, como é que vai, minha irmã, aí muitas vezes colocamos aquela expressão de que aquela viúva lá no Antigo Testamento falou, vai tudo bem. Não, meu irmão, não vai tudo bem não. Eu estou passando por um problema, eu sou um ser sociável. Eu preciso de ajuda porque a minha Bíblia também nos ensina que nós devemos comunicar as necessidades ao próximo. Eu preciso de ajuda, pastor, eu preciso de ajuda, pastora. Eu preciso de ajuda, igreja. Eu preciso que as pessoas estejam orando por mim, que eu estou passando dificuldade. Mostra quem você é. É só isso que Jesus quer. Ver de você, ouvir de você, que você precisa. Não tenho problema, comigo vai tudo bem porque eu estou na presença. Não, mostre quem você é. Mostre que você é uma pessoa sensível, que você tem sentimentos, que você passa por problema como qualquer outra pessoa passou. Jesus também tinha sentimentos, chorou para a morte de um amigo. Jesus tinha problemas de sentimentos também. Quando entra em Jerusalém montado num jumentinho, Jesus vê simplesmente que a visão estava totalmente distorcida, porque quem estava louvando, Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor Jesus, não era aqueles que estavam lá de Jesus, porque os mais velhos perderam a visão, mas quem estava louvando, Hosana, bendito aquele que vem em nome de Jesus, eram as crianças, infelizmente, ou felizmente, que estava ali naquele conceito. Infelizmente, quando nós estamos mais velhos na presença de Deus, nós estamos vivendo um síndrome da velhice, perdemos a visão espiritual. Não reconhecemos a Jesus como rei, só reconhecemos a Jesus como servos. Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E o que Deus precisa de nós? Falar de Jesus é identificar aquele ladrão que estava na cruz do Calvário. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ou quando entrares no teu paraíso. É identificar que Jesus ainda continua sendo rei, ainda continua sendo soberano, não simplesmente servos das nossas próprias vontades, mas Jesus continua sendo soberano. E como todo rei, ele tem os seus súditos, e os súditos do Senhor é a igreja que está aqui, que precisa estar disposta a mais servir. Eu aprendi uma coisa com Deus, de que todas as vezes que eu chegava na presença de Deus, eu estava assim, ó, parecendo filho de cego. Já viu filho de cego? Quando está pedindo esmola, só ficava com a mão, só fica com a mão assim. Às vezes quando chegava na presença de Deus, no começo da minha conversão, eu só estava assim, Deus me dá, me dá. Deus eu quero, me dá, me dá. Se o Senhor não me der, eu vou embora. Deus me dá, me dá, me dá, está falando de mim. Deus me dá. Depois eu recebi aquele puxãozinho de orelha que nós recebemos na presença de Deus, quando nós conseguimos ter um pouquinho mais de intimidade. Filho, invita a posição da mão. Em vez de você receber, levante suas mãos para também abençoar. É isso que nós precisamos. Saber que não só nós temos necessidade, as pessoas estão com maiores necessidades do que nós. Estou saindo daqui agora, daqui a pouco na Zona Leste de São Paulo, sairei daqui para fazer um velório de um tio meu que faleceu, hoje pela madrugada. E estou aqui, servindo a Jesus, disposto a continuar priorizando a obra de Deus, não simplesmente pedir, Deus, adianta eu estar aqui, Deus me dá força porque eu perdi meu ente parente. Não, eu tenho um sentimento sim, mas eu tenho que primeiro priorizar as coisas de Deus, identificar que se Ele não fizer, eu não vou conseguir fazer nada, porque sem Ele eu não consigo fazer nada. Os ventos vão acontecer e são inevitáveis, mas a nossa disposição é continuar acreditando que você, como um bom tripulante, sabe lidar com as coisas difíceis. Você tem que aprender a lidar, temos que aprender a lidar com as coisas difíceis. Primeiro, excesso de bagagem, que fazem destruir a nossa embarcação, a nossa vida. Segundo, ventos contrários, são problemas que todos têm um conhecimento de causa.
Quando o vento contrário chega, as pessoas sabem o que estamos passando. E o terceiro fator são as rochas submersas. O que são as rochas submersas? Alguns problemas que acontecem na nossa vida sem ninguém saber. Estou falando de rochas submersas, determinadas pedras que existem no fundo do mar. E essas rochas submersas são problemas que muitas vezes não adianta eu querer compartilhar. São coisas que eu devo passar, que Deus permite que muitas vezes na minha vida ninguém se aproxime, porque essa experiência eu tenho que ter diante de Deus. Os perigos que não são mais visíveis na nossa vida, eles existem, mas não são visíveis. Quer ver um perigo que existe na nossa vida, mas não são visíveis? Quem quer chegar até o céu aqui? Quem quer chegar? Estamos esforçando para isso. Quem é que quer morrer hoje? Os problemas existem, o perigo existe, é inevitável. Queremos chegar no céu, mas só existe um fator: ou arrebatamento ou morte, meu irmão. Algumas pessoas já chegaram, outras pessoas estão quase para chegar lá, vivendo o seu último suspiro, o seu último ar. Algumas pessoas exatamente nesta hora, 11 horas e 29 minutos, estão na sua última pedra no cachimbo, apta para daqui a pouco experimentar uma overdose e nunca mais vai existir. A morte, ela existe. E é algo que todos nós iremos ter que passar por ela. Porque o autor aos Hebreus nos escreveu que o homem está disposto a viver uma só vez, depois segue-se o juízo. Mas quem é que se prepara para a morte, meu irmão? Quem é que vai colocar a sua melhor roupa num culto de domingo pela manhã? Quem é que vai colocar o seu melhor perfume? Quem é que vai simplesmente se alimentar da sua melhor refeição, o seu melhor café da manhã, porque você colocou na sua mente: daqui a pouco eu vou morrer, eu quero morrer no melhor? Quem é que vai colocar isso? Se existe algum, desculpa a expressão, algum louco, insano, aqui nessa noite nós vamos orar para você, para Deus te libertar desse pensamento. Mas ninguém se prepara para ela chega. Isso é natural. E é natural também, querido, que ninguém se prepare para ela. Porque Jesus, quando forma o homem no jardim do Éden, depois que o homem foi formado do pó da terra, Jesus chega e estava vendo que estava faltando alguma coisa. O que Jesus faz? Sopra o fôlego de vida por suas narinas. Isso é natural, por isso que você não se prepara para a morte. Porque você tem que viver intensamente a cada momento da sua vida. Se tiver que amar, ame mais. Se tiver que compartilhar, compartilhe mais. Se tiver que ser mais amigo, seja mais amigo. Esteja disposto a viver o último fôlego de vida enquanto você existir. Esteja disposto a viver essa vida intensamente. Viva ela intensamente, como se daqui a pouco não existisse. Não sei como está a sua vida, e para mim também não interessa. Eu vou orar por você, porque a sua vida diz respeito a Deus e ao seu pastor. Mas identifique nessa noite, nesta manhã, você pode ser melhor. Você pode ser mais companheiro. Você pode ser mais amigo. O que está faltando nos dias de hoje, dentro do nosso contexto, é mais contato físico, companheirismo, humanismo. Está faltando isso nos dias de hoje. Ser mais humano. Precisamos melhorar. Estamos vivendo dentro desse contexto de que eu estava vivendo esse erro alguns anos atrás, uns 2 anos atrás. Saía para trabalhar pela manhã para saber da minha esposa, passava um WhatsApp: oi amor, tudo bem? Como é que está o seu dia? E ela respondia lá do outro lado: tá tudo bem com você? Eu falei: tá tudo bem. Amém, Deus abençoe. Depois eu ligava em casa, meu filho Pedro Henrique, conhecido também como Labareda. Onde ele passa tocando fogo em tudo quanto é lugar. Ele é uma benção. A chama pode estar baixa, mas não apaga. Que até dormindo ele consegue falar, pensando no que ele vai fazer no outro dia. Que é uma benção. Mas eu ligava de manhã: ô filho, tudo bem, Pedro? Tudo bem, pai? Como é que tá? Tá tudo bem? Tá sozinho? Tá, tô sozinho, pai. Tá tudo bem? Não tá doendo nada? Tá? Como é que tá a saúde? Tá tudo bem, pai, tudo bem. E eu estava vivendo nesse controle remoto aqui, ó. Simplesmente para saber das coisas eu tinha que ficar ligando, eu tinha que mandar um WhatsApp. E Deus chegou naquele puxãozinho de orelha novamente e dizer: filho, aprenda a ser humano. Aprenda a dar valor às coisas simples, o contato físico. Aprenda a valorizar a pessoa que está do seu lado de perto.
E eu aprendi com Deus. Todos os dias, quando eu saía para trabalhar pela manhã, mesmo minha esposa, dormindo, eu acordava, Deus abençoe, filha, dava um beijo na testa. Deus abençoe, te amo, em nome de Jesus. Depois acordo meu filho, a mesma coisa, a mesma frase, Deus abençoe, filho, papai te ama. Valorizar as coisas simples, irmãos. Ter contato mais próximo com as pessoas. Sair desse contexto, infelizmente, de querer viver num sistema robótico nos dias de hoje. Viva a sua vida intensamente, porque o homem está disposto a viver uma só vez. Não vai existir outra vida aqui nessa terra para você. Depois segue seu juízo. Porque afinal há dois tipos de pessoas que passam nessa vida. O primeiro tipo de pessoa que passa nessa vida e deixa saudades. Tenho saudade do meu velho pai, Delcio, que não está mais entre nós. São pessoas que passam a nossa vida, são os nossos familiares, são os nossos amigos. Tive uma experiência fora do comum há 2 anos atrás. Eu tive que enterrar uma filha minha na fé, uma obreira que faleceu nos nossos braços, dando seu último suspiro de vida, orando e intercedendo pela minha foto, pela foto de 2 internos que estavam dentro de uma casa de recuperação. E quando ela teve um ataque fulminante do coração, ela caiu da cadeira com a sua Bíblia na mão e caiu a foto. E a família me ligou naquele exato momento, e quando eu cheguei só foi o tempo de pegar ela ao braço aqui e simplesmente olhar para ela dando o último suspiro e virando o seu olho. Mas um culto antes de sexta-feira, quando chega na congregação, ela passa um nervoso de coisa simples, coisa boba dentro de determinada igreja, brigando com o irmã fulana, beltrana, ciclana, por causa de limpeza da igreja. E ela começou o seu coração acelerado por coisas bobas ali, por causa de brigas insignificantes, que infelizmente levaram ela para um outro plano salvífico. E ela simplesmente, depois que saiu dali, e pastor é assim, né? Simplesmente meu telefone toca antes do culto, falou: pastor, corre para a porta da igreja porque temos um problema aqui, carro de polícia está aqui, porque teve uma briga, pastor. Quando chego lá, o policial fala: você é o pastor? Eu falei: sim. Fala: tem coisa para você resolver aí, isso daqui não é casa de polícia não, resolva porque são pessoas do seu convívio aí. Está disposto a resolver? Eu falei: amém. Chamamos, conversamos, e simplesmente depois ela vem para o culto, e no decorrer do louvor ela me chama sentadinha no canto, irmã Maria, e me chama com a voz cansada, e eu chego próximo dela, coloco o ouvido na boquinha dela, ela fala: pastor, estou mais próximo de Deus hoje. E nós temos o entendimento de chegar e pensar: ela está sentindo a presença de Deus. Nunca pensamos que a pessoa vai dar o último suspiro de vida. Eu estou mais próximo de Deus hoje, pastor. Falei: amém. Eu peguei, abracei ela, falei: que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, irmã Maria. Choramos junto ali também, sentimos a presença de Deus. E no término do culto, às 9h30, quando foi 1h10 da manhã, a família me liga: eu estou lá. Até daqui a pouco, pastor. Meu pai, uma senhora que já tinha idade para ser minha avó, me chamando meu pai. Até daqui a pouco. Isso dói, meu irmão. Isso dói. Eu peguei, aprendi uma coisa: não devemos perder tempo com coisas insignificantes da nossa vida. Perdemos tanto tempo, investimos tanta força com brigas, com coisas desnecessárias na nossa vida, que não vai levar a lugar nenhum. Primeiro tipo de pessoas que passam na nossa vida e que deixam saudades. Mas o segundo tipo de pessoas que passam na nossa vida é de que elas simplesmente viveram por viver no seu mundo e não deixaram boas lembranças. Mas viva a sua vida intensamente, como se fosse o último momento da sua vida. São problemas que nós passamos, que não cabem falar a ninguém, porque somos nós que temos que passar. Essas rochas submersas existem, nós que vamos ter que passar. A sua embarcação vai chegar até o seu objetivo. Você tem um porto seguro. Você tem um porto seguro. Jesus vai te fazer alcançar o seu objetivo. Paulo estava numa embarcação e tinha um propósito. Crente sem propósito não vai chegar em lugar nenhum. Fecha minha Bíblia. E o propósito era: tem que chegar em Roma, para fazer menção à minha palavra, que eu vou combater o bom combate, encerrar a minha carreira e guardar a fé. Eu tenho que fazer sustentar a minha palavra, quando eu tenho um compromisso com Deus. Paulo, o objetivo era chegar em Roma. Houve um problema, e a sua embarcação não chegou em Roma, chegou numa ilha chamada Malta, porque foi acometida também de tão grande tempestade. E se o capitão daquela embarcação tivesse ouvido Paulo, não tinha se afundado. Mas Paulo tinha um objetivo.
mesmo estando na ilha chamada Malta, Deus cria uma situação, cria um momento para ele chegar a alcançar o seu objetivo. Então entenda, você precisa ter um propósito. E crente, quando tem propósito, não se para na primeira dificuldade. Igreja que anda em propósito não vê dificuldades à sua frente, vê as dificuldades como desafios que precisam ser ultrapassados diante de Deus. Com a permissão do pastor, posso pedir para a igreja se colocar de pé, pastor? Vamos se colocar de pé? Rapaziada, viva com propósito diante de Deus. Os desafios servem para aperfeiçoar aquilo que Deus tem sobre as nossas vidas. Eu nunca vi ninguém morrer de ser tanto provado. Como diz o bom baiano, pé de caminho, mata mentira. Não adianta ficar murmurando, questionando o porquê disso, o porquê daquilo. Viva intensamente hoje. Saia daqui desse culto hoje. Chega pela manhã, chega agora dentro da sua casa e começa a se retratar com coisas que ficaram lá pendentes. Viva como se fosse o seu último momento, o seu último ar de vida. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Tem um objetivo. Por que os navios afundam? Tanta bagagem, tanta preocupação. Por que os navios afundam? Porque nos apegamos, sofremos antes do tempo com os ventos contrários. Por que os navios afundam? Pelas rochas submersas, que faz com que, infelizmente, nós viemos a nos ater, a viver preso a coisas insignificantes que existem. Os problemas existem, mas os problemas vêm para nos aperfeiçoar. Entenda que você é um ser sociável. Entenda que a partir de hoje, se tiver que amar, ame mais. Se entregue de corpo, alma e espírito. Se tiver que perdoar, perdoe mais. Seja mais companheiro. Seja mais amigo. Deus, nessa hora, nós fazemos esta oração, ó Pai, porque entendemos que a autossuficiência não existirá mais em nosso meio. Entendemos nessa manhã, Pai, do dia de hoje, de que sem Ti nada poderemos fazer. Que a cada irmão, que a cada irmã que adentrou por essas portas desse santuário possa ser impactados por essa palavra, porque ela é viva e continua sendo eficaz em nosso meio. E que no decorrer desse dia, até o culto da noite, que essas vidas possam ter essas experiências sobrenaturais através dessa palavra. Porque tudo começa no mundo espiritual, para refletir nesse mundo natural. Nesse mundo natural depende de um esforço humano, depende daquilo que eu posso fazer, porque aquilo que o Senhor pode fazer, cabe ao Senhor. O que cabe a nós é só colocar em prática, não só como ouvintes dessa palavra, mas como praticantes, e sabendo que essa palavra vai produzir vida, porque ela já foi lançada, ela já tem o endereço certo, Pai, e o endereço certo é os nossos corações, que é alvo das flechas do Senhor, que atinge o nosso alvo. Toma a sua igreja em tuas mãos, que o Senhor possa continuar abençoando hoje mais do que ontem, e o amanhã menos do que hoje, porque o amanhã só pertence ao Senhor. Que Deus continue falando melhor aos vossos corações, sobre as vossas vidas, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus.